Assistência social, competência dos entes federados. Bem, na assistência social, nós vamos lembrar que compete à esfera federal a coordenação e as normas gerais de assistência social. Aos estados, ao DF e aos municípios, a coordenação, quer dizer, na esfera estadual, do Distrito Federal e na esfera municipal, a coordenação e a execução desses programas, né, de assistência social. Bem, a Lei 8.213, ela separa a competência de cada ente federativo nessa rede socioassistencial. Então, vamos lá, a competência da União. Artigo 12 da Lei Orgânica da Assistência Social. Bem, compete à União responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada ao idoso e à pessoa com deficiência que não tiverem condições de prover o próprio sustento ou de tê-lo provido por sua família, nos termos dispostos pelo artigo 203 da Constituição Federal. Então, qual benefício é esse? É o BPC-LOAS, que é concedido à pessoa idosa, tecnicamente mais correto hoje, e à pessoa com deficiência, né? Atendendo aqui os critérios dispostos na lei da assistência social. Então, cabe à União. Ah, professora, mas o INSS é quem concede, revisa, sim. O INSS, ele tem a delegação da União para operacionalizar o BPC da LOAS. Ele é um benefício assistencial, tá? Continua sendo assistencial, continua sendo da competência da União, mas a operacionalização é que foi delegada para a autarquia federal. Bem, cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito nacional. Olha, cofinanciar. Então, aqui tem mais do que a União para financiar esses programas, né? 3. Atender em conjunto com os estados, o Distrito Federal e os municípios, as ações assistenciais de caráter de emergência. Muitas vezes, nós temos ali, né, serviços assistenciais em razão de contingências. E aí cabe à União, junto com o Estado, DF ou município, agir naquelas ações, por exemplo, numa calamidade pública, né, tem aí essa competência. Realizar o monitoramento e avaliação da política de assistência social e assessorar estados, Distrito Federal e municípios para seu desenvolvimento. Então, está aí, boa noite, Charles, está aí a competência da União. Já os estados, veja, compete destinar recursos financeiros aos municípios a título de participação no custeio do pagamento dos benefícios eventuais, de que trata o artigo 22, mediante critérios estabelecidos pelos conselhos estaduais de assistência social. Bem, você já viu sobre os benefícios eventuais. Em determinada situação, né, são benefícios assistenciais de uma contingência específica, por exemplo, natalidade, morte. Mas, olha só, o caso do Estado, ele vai o quê? Ele vai participar do custeio, tá? Mas dos benefícios lá do artigo 22. Bem, e de acordo com os critérios do Conselho Estadual de Assistência Social. Agora, cofinanciar, por meio de transferência automática,
o aprimoramento da gestão, os programas e os projetos de assistência social em âmbito regional ou local. Atender em conjunto com os municípios as ações assistenciais de caráter de emergência. Olha, enquanto a União tem competência para atender com estados, DF, eu vou voltar lá, olha, com estado, DF, municípios, as ações assistenciais de caráter de emergência, lógico que no caso do estado, ele vai atender junto com o quê? Com seus municípios, né? Então, atender em conjunto com os municípios as ações assistenciais de caráter de emergência. Estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios municipais na prestação de serviços de assistência social. Prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifique uma rede regional de serviços desconcentrada no âmbito do respectivo estado. Realizar o monitoramento e avaliação da política de assistência social e assessorar os municípios para o seu desenvolvimento. Então, a União, ela também faz o monitoramento, mas nos estados, no DF e nos municípios. Os estados fazem o monitoramento na região dos seus municípios. Bem? Tá. Agora, e os municípios? Qual é a competência dele? Destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais, mediante critérios estabelecidos por quem? Pelos conselhos municipais de assistência social. Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral, tá? Isso é do município, nem União, nem Estado, é do município. Bem, executar os projetos de enfrentamento de pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil. Atender às ações assistenciais de caráter de emergência, prestar os serviços assistenciais de que trata o artigo 23 da LOAS, cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito local, né? E realizar o monitoramento e avaliação da política de assistência social em seu âmbito. Então, veja só, aqui nos dois últimos, veja, cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social no âmbito local, sim, né? Porque ele não pode invadir a competência. Quando fala de Estado, no âmbito, no âmbito estadual ou municipal, né? E aí, realizar o monitoramento e avaliação de política, também no âmbito municipal. Bem, alguém poderia me perguntar, prestar serviços assistenciais de que trata o artigo 23 da LOAS. Que serviços assistenciais seriam esses, né? São serviços que vão visar a melhoria da qualidade de vida da população, com ações, né, voltadas para quê? Para atendimento das necessidades básicas mesmo. E elas vão poder, por exemplo, pessoas em situação de rua, serviços, né, assistenciais nesse sentido, crianças. Então, são esses serviços que o artigo 23 da LOAS fala, tá bom? Bem, aí nós falamos em competência da União, dos estados e do município. Mas nós temos também o Distrito Federal. O Distrito Federal, nós sabemos que ele não vai ser dividido em municípios, né? Mas ele acumula competência que seria do Estado e que seria do município, em várias situações. Uma delas é na assistência social. Veja, então cabe ao Distrito Federal destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais, né?
lá, de acordo com o critério de com o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, tá? Então, que benefícios, né, eventuais, professora, seriam esses, né? Benefícios de acordo com... Seriam benefícios eventuais mesmo, com provisões provisórias para prestar para o cidadão, para as famílias, né? Em virtude de quê? De vulnerabilidade temporária, calamidade pública, por exemplo, aluguel social, né? É um benefício assistencial provisório. Bem, efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral. Mas aqui, professora, natalidade e funeral, porque isso é competência do município, certo? Mas como o DF não é dividido em município, ele também, quem é ali do DF, cabe ao DF, tá? Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil. Atender às ações assistenciais de caráter de emergência, prestar os serviços assistenciais de que trata o artigo 23 da LOAS, que é esses, né, serviços aí para as famílias, para as pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, essa condição. Cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito local e realizar também o monitoramento e avaliação da política de assistência social em seu âmbito. Então, você percebe que, desculpa, aqui, ó, Distrito Federal, o slide vai certo para você, né? Do Distrito Federal, ele tem a competência que seria do Estado e a competência que seria do município. No caso do DF, ele tem um conselho de assistência social do Distrito Federal. No caso dos municípios, eles têm o Conselho Municipal de Assistência Social, os estados, os conselhos estaduais de assistência social. Então, aqui, artigo 12, 13, 14 e 15. Competência da União, competência dos estados, competência do DF, competência dos municípios em relação à assistência social. Certíssimo? Agora sim, nós fechamos essa parte.